Paz do Senhor, pessoal. Eu sou o Pedro Henrique, do canal Yeshua, você já sabe disso. E hoje eu vou ler algum versículo da Bíblia e vou falar o que eu entendi, certo? Não sei nem qual é o versículo que a gente vai ler hoje, vamos lá. Senhor. Aqui, vamos ler. Caiu em 2 Samuel, capítulo 6, ó, aqui, ó. 2 Samuel, não sei se vai dar pra ver aí, ó. Se você vai ficar espelhado ou não, mas enfim. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 até onde Deus mandar. Diz assim: Tem por título: Davi traz a arca para Jerusalém. Capítulo 6, versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, ou Gebá, não sei. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, ou Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e salteiros, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá, olha só, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os dois bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, que tocou na arca, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ele morreu, no caso. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Você pode dizer amém? Amém, né? Irmãos, eu não esperava. Não sei se vocês vão acreditar em mim, mas foi o próprio Deus quem escolheu o versículo. Eu não fazia a mínima ideia que a gente ia ler isso hoje. Eu já vi uma pregação sobre esse versículo outra vez. Deixa eu ver se ajeita aqui essa posição que tá. Enfim, eu já vi uma pregação sobre esse versículo uma vez. Mas assim, eu lembro de trechos, né? Comentários interessantes. E eu li até o versículo 11, ok? Vamos falar um pouco, né? O livro que a gente leu, o versículo que a gente leu se encontra no livro de Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 7, né? O livro que foi escrito pelo profeta Samuel, creio eu, né? Também não tenho certeza. Eu estou aprendendo, meu irmão, tenha paciência. E o que acontece? Esse versículo ele fala sobre o momento em que Davi ele vai trazendo a arca de Deus, né? De volta para Israel. E aí acontece essa questão que Uzá, né? Ele toca na arca de Deus porque a arca estava pendendo, os bois, né? O boi tem aquele andar assim. E aí a arca ia pendendo. E aí Uzá, ele foi lá e, com boas intenções, creio eu, né? Ele foi lá tocar para não deixar a arca cair. Só que no momento que ele fez isso, ele estava infringindo a lei de Deus, porque Deus era muito claro que ninguém podia tocar na arca, a não ser os sacerdotes, né? As pessoas consagradas a Deus, para que pudesse fazer isso naquela época. E aí ele toca e Deus mata ele. A Bíblia diz que Deus mata ele, como eu já li para vocês. E Davi ele se entristece por conta disso, porque Deus matou a Uzá porque ele havia infringido a lei de Deus. Olha que interessante. Davi ele cometeu um erro, levando a arca do Senhor de qualquer jeito,
né? Ele não poderia ter feito isso. Deveriam ser as pessoas certas para levar a arca. E quando vem a consequência do que ele fez, ele se entristece e pergunta a Deus por quê. Na verdade, ele pergunta, como é que ele pergunta? Ele diz assim: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então ele fica nesse dilema, ele fica se perguntando, né? Por que isso aconteceu? Muitas das vezes a gente faz uma coisa errada, ou a gente segue uma direção que não é a direção que Deus preparou para a nossa vida, e quando a coisa acontece, quando o erro acontece, quando algo ruim vem disso, porque se Deus não está na direção daquela coisa, não é garantia. Então, a gente escolhe, né, o risco, e depois, quando acontece o problema, a gente pergunta a Deus por quê. Então, por quê? Porque você não se importou em perguntar a Deus como era que era para fazer as coisas. Eu costumo dizer muito isso. Para todo mundo aqui, né? Que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que perguntar a Deus: Senhor, será que essa é a tua vontade para minha vida? Será que esse é o jeito que o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, qual é o teu plano para mim? A gente ora a Deus e pergunta e pede a Deus, na verdade, coisas. A gente pede: Deus, faz isso, me dá isso, Senhor, toca naquela pessoa, cura, Senhor, faz isso, minha vida, faz aquilo, abençoa meu ministério. Mas você não pergunta: Deus, o que o Senhor quer para mim, Senhor? Qual é o teu objetivo para mim? Senhor, faz em mim o teu objetivo. Você não diz, isso é difícil a gente dizer isso. Por quê? A gente quer seguir o nosso planejamento de vida, quando na verdade a gente deveria se dispor a Deus cumprir o planejamento dele nas nossas vidas, que essa é a melhor forma. Uma missionária uma vez pregou na igreja, ela disse assim, que existem duas coisas de Deus, duas vontades: a vontade permissiva e a vontade de Deus de fato. Ela disse assim, que a vontade permissiva é quando Deus ele não quer aquilo para você. Ele não era o planejamento dele, mas ele permite por amor, porque você pediu tanto, você implorou tanto a Deus que, pelo amor dele, ele vai lá e deixa você fazer. E ela falou que a outra vontade é a vontade que ele tem, é o planejamento que ele tem para você, que é a melhor vontade para se viver, é o planejamento dele. Mas a gente, vez ou outra, né, algumas pessoas mais do que outras, costumam viver mais a vontade permissiva de Deus do que a vontade dele de fato. E isso é um problema. Porque é como se você tivesse mais disposto a fazer aquilo que você quer da sua vida do que aquilo que o seu Criador quer para você. Uma vez que você crê e tem convicção de que Deus, ele é o ponto mais importante da sua vida, que ele é a pessoa mais importante da tua vida, você tem que entregar a tua vida a ele. Você tem que depender só dele. Você tem que viver o planejamento que ele tem para você. Entendeu? Você não pode querer dar o próprio rumo à sua vida. Você tem que escolher viver a sua vida da forma que Deus quer que ela seja, para que ela cumpra o objetivo que Deus tem para você. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Muitas das vezes ele deixa que outra coisa que em nossas vidas aconteça por amor a nós, porque nós pedimos isso a ele. Mas não quer dizer que é o melhor para você. Então tenha cuidado com isso. Procure sempre o máximo viver a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para você. E aqui no versículo diz que ele temeu, Davi temeu, porque isso aconteceu, porque Deus matou Uzá. E aí ele vai lá e deixa a arca da aliança, na casa de Obed-edom. E ele diz que a arca ficou lá 3 meses. E o Senhor abençoou aquela casa. Olha que coisa linda. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Então, onde a presença de Deus está, a bênção do Senhor também está. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei se você se deu conta disso, mas a presença de Deus ela é na tua vida. E onde a presença de Deus está, a bênção vem acompanhada. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa correr para os grandes templos. Você não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção segue você. Aonde você for, Deus ele é contigo. Entenda isso, que a bênção do Senhor, ela acompanha a presença de Deus. Então, aonde você for, a bênção e a presença de Deus, ela vai te guiar, vai estar com você. Tá entendendo? Vai te guiar, mas também estará com você. Entenda isso. Tem pessoas que correm para os lugares, querem fazer arrumadinho para poder receber a bênção de Deus. A bênção de Deus ela já é com você. Você só precisa acreditar, ter fé, né? E agir conforme a vontade de Deus para que tudo que ele preparou para a sua vida se cumpra. Porque Deus é fiel para cumprir.
o objetivo que ele tem na tua vida e para cumprir também com tudo aquilo que ele te prometeu. Eu digo sempre, Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. E não é Deus quem está dizendo isso não, meu amado. Sou eu quem estou dizendo mesmo. Deus vai cumprir a promessa porque ele é fiel. Ele te prometeu? Aí você diz, sim. Foi ele realmente quem te prometeu? Sim ou não? Sim. Então ele vai cumprir. Quantas vezes Deus falou algo e não cumpriu? Você sabe alguma vez que Deus falou algo e não cumpriu? Não existe, porque ele é fiel. Deus, ele é fiel. Ele cumpre com aquilo que ele promete pra gente. Às vezes, nós como seres humanos, a gente se esquece, a gente enfraquece na fé e às vezes até duvida um pouco mesmo que Deus vai cumprir com aquilo que ele prometeu. Porque a gente faz como Pedro fez. A gente começa a olhar tanto para as circunstâncias, tanto para aquilo que nos cerca, tanto para as dificuldades e esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. Porque ele é fiel. Tá entendendo? Ele faz realmente aquilo que ele prometeu. Então creia. Ah, mas está difícil. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Como Deus vai fazer? Não importa. Creia que ele vai fazer e ele vai fazer. Creia que ele vai fazer e ele faz, porque ele é fiel. Quando Jesus curava as pessoas, ele dizia o quê? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é pela fé que Deus vai fazer o teu milagre. Você crê nisso? Glória a Deus. Aí, irmãos, Deus me levou para um lugar que eu nem esperava, gente, Senhor. Então, aonde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus também estava naquele lugar. Sendo que a Arca da Aliança, quando ela estava com o povo de Deus, ela era bênção, ela abençoava aquele lugar se tornava próspero, abundante, porque a presença de Deus estava ali, a representação da presença de Deus estava ali. Na verdade, se a gente for estudar, a gente vai ver que a Arca da Aliança, ela simboliza o próprio Jesus. Interessante isso. E aí, o que acontece? A Arca da Aliança era bênção para o povo de Deus, mas se a Arca da Aliança estivesse nas mãos erradas, se a Arca da Aliança fosse para a mão de outros povos, como já aconteceu, ela se tornava uma bomba. Uma bomba, ela causava uma destruição enorme se ela estivesse na mão das pessoas erradas. Por quê? Se a Arca da Aliança não estivesse com o povo de Israel, ela era uma maldição ao invés de ser uma bênção. Olha que interessante. Ou seja, se a Arca da Aliança estivesse em Israel, com o povo de Deus ou com alguém do povo de Deus, ela abençoava o lugar. Mas se ela estivesse com outros povos, ela amaldiçoava aquele lugar, trazia pragas, trazia todos os tipos de problemas, amaldiçoava o povo, que nenhuma vez Deus amaldiçoou os filisteus, porque eles estavam com a Arca da Aliança. Irmãos, eu não lembro disso com detalhes, né? Eu sei que eu ouvi uma pregação, um estudo que foi feito sobre isso, né? Uma pregação que fizeram sobre isso, que falava que em uma passagem, né? Eu ainda não li, porque vamos atualizar vocês. Eu li o Novo Testamento já. Estou lendo o Velho Testamento, eu fiz o contrário. Eu estava conversando com os meus pastores e aí eles disseram que para mim ler a Bíblia era o ideal, né? Não é que é assim o ideal, mas que o bom mesmo era você ler primeiro o Novo Testamento e depois, somente em seguida, você ler o Antigo Testamento, porque isso ajuda você a fixar algumas ideias. Então, se você lesse o Velho Testamento e depois lesse o Novo, talvez algumas coisas ficassem mais difíceis de compreender do que o contrário, entende? Mas, enfim, eu fiz o contrário. Eu li primeiro o Novo Testamento e agora eu estou lendo o Velho. E aí eu tô aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Eu estou no livro de Números. Eu li Gênesis, Êxodo, Levítico e agora eu tô lendo Números. E aí eu vou seguindo até eu ler o Velho Testamento todo. Depois eu vou ler a Bíblia outra vez, porque nunca acaba. A Bíblia é fonte de conhecimento inesgotável. A palavra de Deus, ela é uma coisa maravilhosa. Parece que quanto mais você lê o mesmo versículo, mais ele te surpreende. Porque Deus é assim, as coisas de Deus, elas são surpreendentes. Você lê um versículo hoje, se você ler ele amanhã, ele já tem outro sentido completamente diferente em tua vida, na nossa vida. É assim comigo, com você, com todos nós. Deus é maravilhoso, né, irmãos? A palavra de Deus é realmente incrível. A Bíblia diz que o verdadeiro conhecimento vem da palavra de Deus. E aí o apóstolo, eu não me recordo quem, deixa eu ver aqui, eu anotei em algum lugar. O apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento, ou seja, ele te incentiva a mim a crescermos no conhecimento.
na graça de Deus, ser mais cheios do Espírito Santo e no conhecimento também, que é o que? A palavra. Se você é crente, deixa eu dizer uma coisa a você, se você é crente e você não lê a Bíblia, saiba que você não está cumprindo com a sua obrigação, porque ler a Bíblia é uma obrigação. Não é uma coisa assim, um conhecimento que você vai ampliar, uma coisa assim que você pode fazer a mais. Não, é uma obrigação. Assim como dizimar é uma obrigação e existem outras obrigações, ler a Bíblia é uma obrigação. Conhecer a palavra de Deus é obrigação. Por quê? Porque a nossa fé, tudo que a gente conhece sobre Deus, vem da Bíblia. Então não faz sentido que você tenha fé em Deus, que você pregue Deus, se você não conhece a própria Bíblia. Então estude a Bíblia, lê a Bíblia. Ah, mas eu não leio, Pedro, é tão difícil para mim ler, eu não gosto de ler. Eu também não gosto. Na verdade, eu detesto ler. Só que eu criei um hábito de ler, né? Eu tive que me habituar a ler. Então eu lia um versículo só por dia. Aí eu disse, meu Deus, tá muito pouco. Aí eu comecei, 2, 3, 4. Aí ficou um capítulo por dia. Hoje eu leio um capítulo por dia. Parece pouco, na verdade é pouco. Nunca é suficiente, na verdade, né? Mas assim, é melhor do que nada. É melhor do que você não ler nada. Então, pra mim que não gosto muito de ler um capítulo por dia é uma maravilha. Eu também teve um tempo que eu lia dois. Quando eu tava com coragem, eu lia até 3. E é muito bom. Você aprende muita coisa, você fica assim, você fica muito, as coisas de Deus passam a fazer muito mais sentido. Você entende assim a forma como Deus age, o amor de Deus por nós. Você aprende muitas coisas lendo a palavra de Deus. É muito interessante, né? Inclusive o versículo que a gente leu aqui, muito interessante, né? Fala sobre assim, trazer a presença de Deus, levar a presença de Deus de qualquer forma, né? Carregar a arca de qualquer jeito. A arca é o quê? A presença de Deus. Simboliza a presença de Deus. Então, a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer forma. Se você acha que você pode ficar na igreja, pode ser crente e agir de qualquer forma, você está enganado. Você não pode fazer o que você quer, uma vez que você é submisso a seu Deus. Como disse Martinho Lutero, eu acho que foi Martinho Lutero, a minha mente é cativa à palavra de Deus. Ele disse isso. Então nós temos que ser cativos à palavra de Deus. Ou seja, o que é cativo? É uma pessoa que ela é dependente, entendeu? Ela não tem mais assim a liberdade de pensar o que ela quer. Ela vive para aquilo. Aquele é o objetivo da vida dela. Então, o objetivo da tua vida tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser viver as coisas de Deus. Tem que ser viver o sobrenatural do Senhor. Tem que ser cumprir o ministério que Deus tem em tua vida. É isso que você tem que ter como objetivo da sua vida. Porque as outras coisas, dinheiro, carreira profissional, todas essas outras coisas, elas vão vir, certo? Você vai lutar por isso também. Eu não estou dizendo para você deixar isso não, certo? Porque tem pessoas que chegam, mensagem aqui, tem pessoas que chegam a dizer que você somente busque a Deus e o resto ele vai acrescentar. E aí você vive de quê? Você come o quê? Você tem que trabalhar, meu amado. Não se iluda não, não é assim. Aí você diz, mas a Bíblia diz, certo? A Bíblia fala isso, só que não é nesse sentido. E é muito interessante, as pessoas às vezes elas interpretam errado. Não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Então assim, é uma questão de ser uma pessoa sensata, você tem que ser uma pessoa equilibrada, porque o Espírito Santo de Deus ele é equilíbrio. Entenda isso, é equilíbrio em todas as coisas. Deus ele vem para dar equilíbrio à tua vida, para tornar a tua vida melhor. Ele não vem para tirar o foco da tua vida. Deus não consome a tua vida, ele não é invasivo. Ao contrário, ele quer melhorar a tua vida, ele quer te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais próxima dele, entendeu? Todas essas coisas. Então assim, não é só você buscar Deus e esquecer do resto. Você tem que se organizar como uma pessoa. Você tem que buscar a sua melhor profissional, você tem que buscar estudo, você tem que buscar trabalho, você tem que lutar pela sua família. Mas tudo isso sem se esquecer do Senhor, tendo Deus como prioridade em sua vida. Porque é isso que Deus ele quer ser prioridade. Ele quer ser o principal da tua vida, ele quer ser a parte principal, ele quer que você dê a maior importância a ele, não às outras coisas. É isso que ele quer para você. Perdão se eu falei demais, mas eu só falei aquilo que eu senti de Deus, assim, do meu coração, aquilo que eu realmente quis falar, aquilo que Deus trouxe até a minha mente, eu falei, né? O recado foi dado. Espero que você tenha entendido a mensagem. Eu não sou pregador nem nada, mas eu tenho um coração que deseja conhecer mais sobre a palavra de Deus.
E é só isso que você precisa. Você não precisa ser um pregador, você não precisa falar palavras bonitas. Você não precisa nada dessas coisas, porque Deus ele não precisa disso para usar você. O profeta Jeremias ele diz assim, que nenhuma coisa é demasiadamente difícil para Deus. Então para Deus nada é difícil. Não importa se você trabalha no canavial, se você é negro, branco, preto, qual a tua classe social, se você é rico, pobre, não importa. Deus ele não precisa de nenhum desses requisitos para ele te usar. Quando ele quer te usar, ele te usa, meu amado. Creia nisso. Creia que Deus ele trabalha na tua vida. Não pense que você é um projeto fracassado, porque Deus ele quer fazer coisas grandes da tua vida. E eu não falo isso por falar, não. Eu falo isso porque eu sei que Deus quer. Ele quer fazer isso comigo. Agora, a gente tem que se dispor a isso. A gente tem que buscar isso. Né? Porque Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse assim, ó, fica aí sentadinho que eu vou até você, não. É, meu amado, com Deus não tem boquinha, não. Viu isso? Com Deus não tem boquinha, não. Deus não dá as coisas de mão beijada para ninguém. Isso é conversa, isso é balela. Igrejas que só pregam bênção não estão na palavra de Deus. Porque o que Jesus foi disse? Que a gente vivia na terra de quê? De aflição. É dificuldade. É esforço, sacrifício. Não é fácil, as coisas não são fáceis. Mas Deus é maior. E Ele vai fazer o melhor por mim e por ti. Então somente creia que Deus é fiel, meu amado. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.